Fala, família, tudo bem? Tomara que esteja, né? Se não tiver, se cuide. Isso que eu te digo. Mas já deixa o like no canal. Ó. Não sei nem se dá pra ler que tá escrito ali, ó. Ó, já leu, né? Deu pra ler agora. Se não deu pra ler, é porque a luz tá muito clara. Mas, sem mais enrolação, já vou colocar até o boné do like pra você deixar o like no vídeo. Se inscreve, ativa o sininho das notificações. Sem mais enrolação, bye bye. Você vai ver o vídeo dele, da lenda. Fala sério. Já vou começar logo. Desde que as sociedades existem, os humanos construíram monumentos e marcos incríveis dedicados a, outros humanos. Alguns desses marcos existem há tanto tempo que realmente não pensamos muito nisso. Mas nem todo monumento estava destinado a ter a aparência que tem hoje. Projetos alternativos foram criados para quase todas as estruturas que você conhece. De uma versão gótica do Taj Mahal ao Monte Rushmore com o rosto de uma mulher. Não? E até designs bem malucos da Casa Branca. Não tá acreditando? Bom, prepare-se para deleitar os seus olhos com algumas das maneiras mais ousadas, legais e malucas que marcam os famosos ao redor. Ô galera, eu tô girando a cadeira porque é a primeira vez que eu faço vídeo sentar nessa cadeira. Do mundo poderiam ter sido um design ousado. A Feira Mundial é uma parte importante da história da arquitetura. Quando as cidades sediam esse evento, elas tendem a encomendar estruturas impressionantes e surpreendentes que redefinem seus horizontes. A Feira Mundial é responsável por pontos de referência como o Seattle Space... Que feira? Que feira, meu? Feira Needle, o Atomium de Bruxelas e a enorme Guilhotina de Paris. Peraí, desculpa, eu quis dizer a Torre Eiffel. Embora quase tivesse sido uma versão gigante daquele infame aparelho de remoção de cabeças. Quando Paris conquistou a posição de anfitriã na Feira Mundial, em 1889, os franceses conquistou a posição de anfitriã na Feira Mundial. Em 1889, os franceses queriam comemorar a ocasião com um novo marco. Antes que o projeto da Torre de Gustave Eiffel fosse escolhido, no entanto, 700 outros projetos foram enviados para consideração. Um deles era um farol gigante com mais de 300 metros de altura, feito de granito sólido. Seu designer afirmou que também apresentaria luzes tão brilhantes que quase todos em Paris seriam capazes de ler um jornal à noite. Imagina viver ao lado disso e tentar dormir um pouco. A pista de Resistance, porém, foi esse projeto de uma enorme guilhotina, bem no centro de Paris. A guilhotina iria comemorar a Revolução Francesa, onde os franceses usavam esses dispositivos mortais. Vai matar alguém com esse negócio aí, pra você ver se não corta até pescoço de boi. Não, você vai cortar pescoço até de gigante, doido. Mas pra eliminar a família real e muitos membros da classe dominante. Embora nunca tenha sido revelado exatamente o quão alta essa guilhotina deveria ser, teria sido grande. Eu tô achando que é uns 1000 pés. Não sei nem quanto que é 1000 pés, mas é uns... Pelo menos... sei lá, acho que uns 38 metros. O suficiente para fazer a Estátua da Liberdade suar, se ela entrasse em conflito com o povo francês. Não tá com muito dinheiro e quer aquela plataforma boa pra fazer a fezinha da semana? Ferrari, tropa, adê esse link. A galinha do Capitólio. De muitas maneiras, o Capitólio está no coração da democracia americana. Abriga o Congresso há mais de 120 anos, que é o lugar onde os presidentes são empossados e onde as leis da nação são escritas. Mas mesmo assim, quase acabou virando um restaurante fast food de frango frito. Thomas Jefferson propôs que um concurso de arquitetura fosse realizado para decidir sobre o projeto do então edifício do Capitólio não construído. Jefferson era um arquiteto, então ele imaginou que poderia escolher um projeto que agradasse o seu amigo e primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington. Mas tinha um design que com certeza não impressionou. Obra do arquiteto amador James Diamond. Embora o prédio em si não seja tão ruim, havia uma infeliz irregularidade bem no topo. Esse esboço destina-se a representar um catavento. E não era para ser uma galinha. É uma águia careca. O pássaro gigante de aparência estranha não impressionou Washington. E em 1700... Esse daí é o Gerson Gomes, não? Tô brincando, tá, galera?
Não tô zoando o presidente. O prefeito de Osasco, quer dizer. De 93, eles seguiram o design de William Thornton, que eles achavam que expressava grandeza e beleza. Aqui está o... Não, mas o Jefferson tem a calvície aqui no meio. O outro lá, pelo menos, tem um pouquinho de cabelo. Aqui, sabe? Fato curioso pra você. Quando eles estavam decidindo qual seria o pássaro nacional da América, Benjamin Franklin defendeu o poderoso Peru. Então, por mais bobo que pareça, esse design de Diamond poderia ter sido bem pior. L'Elephant de Triomphe. Mas se fosse um peru, ia ser bem mais engraçado. Vamos voltar para a sofisticada Paris. E não se preocupe. Eles não estavam propondo nada maluco. Tipo construir uma cadeira elétrica gigante no lugar do Louvre. O Arco do Triunfo foi encomendado por Napoleão em 1806 para comemorar e celebrar as muitas vitórias militares da França. Bom, tecnicamente, as muitas vitórias militares de Napoleão. Foi concluído em 1836 e agora é um marco do espírito duradouro do povo francês, juntamente com o ego de Napoleão. 45 anos antes, no entanto, um projeto muito estranho foi lançado em seu lugar, l'Elephant Triomphal. Esse monumento de elefante absolutamente insano teria uma escada em espiral que levava à barriga do animal, juntamente com um complexo sistema de drenagem para que a água estivesse constantemente jorrando de sua tromba. Enquanto o elefante teria apenas 10 metros de altura, 40 metros menor do que o arco, ele teria uma decoração interior bem extravagante e até um jardim. Infelizmente, o projeto foi rejeitado pelo governo francês. No entanto, Napoleão pode ter se inspirado nesse design não utilizado, quando encomendou o monumento l'Elephant de Bastille, que infelizmente nunca foi concluído. Teria sido construído... Maior nome chique, l'Elephant. Nossa, eu não sei, eu esqueci o resto. Meu Deus do céu. A 15 minutos do Moulin Rouge Park, que também costumava apresentar uma estátua gigante de elefante. Da onde vem essa obsessão por elefantes de Paris, você pergunta? Bom, era apenas uma fixação no final da Renascença para os franceses, com os elefantes sendo reconhecidos como nobres e fortes. Dito isso, é incrível pensar que o horizonte de Paris poderia ter sido totalmente diferente do que é hoje em dia. Elefantes gigantes, guilhotinas gigantescas, parece mais como uma espécie de sonho estranho do que um horizonte. O Rushmore completo. Parece mesmo. O Monte Rushmore é dedicado a alguns dos presidentes... Esse daí não é o negócio do Naruto lá que aparece? Na montanha do Naruto? Se não é bem parecido, viu? mais importantes da América. O monumento levou 14 anos cansativos para ser concluído, com cada face esculpida na montanha, à mão, e medindo impressionantes 18 metros. Mas, tecnicamente, está feito apenas pela metade. O projeto começou em 1927, sob a supervisão de um homem chamado Goodson Barglum. Ele estava obcecado com a ideia de um monumento aos grandes homens da história americana, e originalmente queria incluir também os corpos dos homens na rocha. Apenas no caso de alguém pensar que eles podem estar inapropriados. Nem cabe. Ou cabe. Ou não. Ou não cabe. Apropriadamente sem camisa abaixo do pescoço. Barglum também planejava incluir toda a história da América, mas o Congresso acabou reduzindo o projeto. Mas nem ia caber, não. Se ia caber, ia demorar muito. Uns 5 milhões de dias. No que Barglum estava exagerando. No entanto, após o início da construção, foi proposto que Susan B. Anthony, uma importante abolicionista e defensora dos direitos das mulheres, fosse adicionada ao monumento. Essa ideia era tão popular que um projeto de lei do Congresso foi escrito para incluir Susan. E a primeira-dama, Eleanor Roosevelt, até escreveu para o próprio Barglum, elogiando a ideia. Então, por que é que Susan não está na montanha hoje em dia? Bom, Barglum era meio antiquado e lutou com unhas e dentes contra a ideia de qualquer mulher aparecer em sua montanha muito viril. Mas esse não foi o único motivo. O machista aí. O monumento já havia levado 14 anos para ser esculpido, e adicionar Susan teria estendido a construção para 17 anos e meio. Incluir todos os corpos poderia ter dobrado esse tempo. E se eles quisessem incluir toda a história da América, caramba, acho que eles ainda estariam trabalhando até hoje. Mas e você, o que acha? Susan deveria ter sido esculpida também? E se você pudesse escolher qualquer outra pessoa para ser imortalizada no Monte Rushmore, quem seria? Elvis Presley? Michael Jordan? Eu ia colocar o Michael Jackson, mano. Você é louco. Hulk Hogan? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. E também se inscreva para receber conteúdo incrível. Agora, o que temos a seguir? Enigma do Taj Negro. O Taj Mahal da Índia é um dos edifícios mais reconhecidos e amados do mundo, mas o seu mármore impecável esconde um segredo bem obscuro.
Shah Jahan, outrora imperador mongol da Índia, era um grande amante da grande arquitetura e é responsável por algumas estruturas incríveis, como o Wazir Khan, e provavelmente o inspirador de Aladdin, Jama Masjid. Quando sua amada esposa, Mumtaz Mahal, morreu em 1631, Jahan ficou tão de coração partido que encomendou o seu maior projeto até agora, o seu mausoléu. Construído ao longo de 22 anos, o Taj Mahal é uma maravilha da engenharia e foi construído para ser completamente simétrico nos mínimos detalhes. É tão simétrico, na verdade, que muitos historiadores... Tirando óculos, mas eu tô bem youtuber com esse bonezinho pra frente. Não foi eu que disse não, foi eu falar ideado. Acreditam que o Taj Mahal está incompleto. Por quê? Bom, porque só existe apenas um. Entre 1640 e 1655, Jahan realmente começou a construção de um segundo Taj Mahal, do outro lado do rio. Esse Mahal teria sido idêntico ao primeiro em todos os aspectos, exceto por um. Em vez de mármore branco, teria sido feito de pedra negra, como breu. Isso aumentaria a bela... Parece xadrez, mano. Sem ofensa. Que ofensa também que eu poderia fazer, né? Mas parece xadrez. É preto versus branco. Simetria iniciada no original. E Jahan planejava ser enterrado no Taj Negro, em frente à sua esposa. Infelizmente, após a sua morte, os filhos de Jahan estavam tão preocupados em lutar entre si pela herança do imperador, que o projeto... Não, a morte foi como? Ele tava tão triste que ele... caiu duro no chão, infartou. Foi praticamente esquecido. Isso que eu chamo de um passado sombrio. Hashtag Torres. Hashtag 11 de setembro de 2001 foi um dia muito sombrio para Nova York. Um ataque ao World Trade Center devastou as duas torres gêmeas de quase 548 metros e deixou uma grande marca na história. As torres gêmeas não é aquele que... Vamos acordar esse prédio. Por fim, foi decidido que um novo World Trade Center seria construído não muito longe do local original. Enquanto o projeto do One World Trade Center, da SOM, ganhou a honra de ser construído, a competição foi acalorada e vários projetos alternativos foram propostos. A Foster & Partners, por exemplo, apresentou esse design imponente e horrível, que tem mais ângulos do que uma aula de geometria. Shigeru Ban lançou esse design, que parece um edifício sem textura de um videogame, ou como se o Homem-Aranha... Eu acho que todos os homens, né? Mas às vezes mulher também joga. Não querendo ser machista não, tá? Tem homem, tem mulher, tem mulher que não depende de homem. Tem mulher que joga também. Tivesse acabado de dar umas voltinhas ao redor dele. Nossa, a proposta que leva ao destaque, no entanto, tem que ser o design da Richard Mayer & Partners. O projeto RMP teria apresentado não uma, nem duas, mas 5 torres, cada uma com mais de 300 metros de altura. Além disso, cada torre seria... Mas se fosse assim mesmo, eles iam estar construindo até hoje, né? É conectada à próxima por meio de uma série de pontes de arranha-céus, fazendo... Não, mas daí se o vamos acordar esse prédio, batesse em uma torre só, as 5 ia cair. O que parecessem uma série de enormes hashtags. Eles até reconheceram isso, mas argumentaram que o sinal promove harmonia, estabilidade e dignidade. Obviamente, eles escreveram isso antes do Twitter existir, não é mesmo? Lincoln Ziggurat. Quando você imagina um memorial de Lincoln, o que vem à sua mente? É provável que sejam palavras como estoico, orgulhoso e digno, não é mesmo? Acho que você não pensa em horrível, imponente e nem oculto. Bom, isso é porque eles não escolheram um dos designs rejeitados, que eram todos muito malucos. Um apresentava uma pirâmide gigante de aparência egípcia antiga, enquanto o outro era um edifício de estilo grego antigo, do Partenon. Uma verdadeira falta de originalidade em exibição aqui, pessoal. O melhor e mais assustador, no entanto, tem que ser isso aqui: o Lincoln Ziggurat. Os zigurates são pirâmides em camadas, feitas de grandes degraus, e traçam suas origens até a antiga Mesopotâmia. Elas também parecem um pouco ameaçadoras demais para o memorial. Imagina só uma estátua gigante de Lincoln empolerada em cima disso, só olhando pra você. Não, se caísse um raio atrás ia ser muito... Daí termina de construir e cai um raio atrás, daí os caras iam se assustar tanto, ia ter um ataque cardíaco, ia cair duro no chão, ia infartar, virar até de costa aqui. Menos inspirador do que aterrorizante. O ziggurat teria cerca de 30 metros de altura, mais ou menos a altura de um prédio de 9 andares, e teria uma entrada na base. O que estaria dentro nunca foi retratado. Eu imagino que seria uma câmara de sacrifício. Pô, vamos lá, doido. Nós dois.
Se vocês quiserem ir, nós vai invadir lá o negócio. Onde você poderia oferecer o seu primogênito ao grão-senhor Lincoln. No final, eles foram com o Memorial de Lincoln muito menos ostensivo que conhecemos hoje. Foi concluído em 30 de maio de 1922 e inaugurado pelo ex-presidente William Taft. Tenho certeza que ele se perguntou quando é que o seu memorial gigante seria construído. Desculpa, Taft, mas acho que ainda não. Ponte Mario Kart. A London Bridge é uma bela e icônica peça de arquitetura. Por mais de um século, tem sido um dos marcos mais duradouros e definidores de Londres. Mas essa aqui não é a London Bridge, é a Tower Bridge. Essa laje de concreto sem graça é a London Bridge. Mas não se sinta mal, confundir essas duas deve ser um dos erros mais comuns do mundo inteiro. No entanto, isso não iria acontecer com tanta frequência se a Tower Bridge tivesse outro projeto proposto. Essa proposta incrivelmente única de F.J. Palmer, do século XIX, se assemelha a uma extravagante figura de 8, mas parece que foi tirada direto de uma pista de Mario Kart. Então, supondo que você não tenha conchas vermelhas para enfrentar enquanto estiver atravessando essa coisa, como é que esse negócio funciona? Então, cada volta da ponte possui 2 seções retráteis de cada lado. Isso significa que se um navio precisasse passar, uma seção poderia ser retraída. O navio poderia entrar no centro do loop, e então, uma vez que a primeira seção... Imagina o carro passando ali. Imagina assim, vamos lá, né, passar aqui, cair, vai embora. Fosse substituída, a outra extremidade poderia ser retraída. Isso quer dizer que o navio poderia passar pela ponte, sem que o tráfego de pedestres parasse. Embora isso possa parecer bem incômodo, é muito mais atencioso com os usuários da... um cego estiver dirigindo. Um cego dirigindo. Meu Deus. Por que eu tô falando isso? Não, mas se o cego estivesse dirigindo, a ponte abrir, ele ia passar assim, ele ia cair no mar, nunca mais alguém ia ver ele, porque ele não vai saber nadar, né? Mas vai ser cego. Estrada do que a ponte atual, que interrompe todo o tráfego sempre que o navio passa. Então, por que esse projeto foi rejeitado? Bom, é possível que tenha sido muito complexo. A Tower Bridge, que conhecemos hoje, levou 8 anos, 70 mil toneladas de concreto, 10 mil toneladas de aço e 432 trabalhadores em 5 empresas diferentes para construir. Mas é possível que a criação de 4 pontes deslizantes experimentais teria levado ainda mais tempo do que isso, embora isso seja apenas uma teoria. Mas e você? Por que acha que esse projeto não deu certo? Conta pra gente nos comentários. Eu acho que é porque se alguém passasse ali, ia cair lá no fundo do mar, ninguém ia mais ver a pessoa, porque no fundo do mar. E o cara ia ser esmagado pela... Esqueci o nome. Daí vou falar pro editor colocar aí. Se o editor não saber... O golpe da liberdade. A Estátua da Liberdade é um dos símbolos americanos mais emblemáticos que existe. Mas e se eu disser que essa senhorita de 46 metros de altura não deveria encarnar a América? Na verdade, ela deveria representar o Egito. Quando o egocêntrico Auguste Bartholdi... No Egito, ela ia falar assim, ó. Opa, fala tudo bom? Vou derreter aqui rapidinho, ó. Ai! Que eu quebrei a perna de verdade, mas... Visitou o Egito em 1855, ele não ficou impressionado com as maravilhas do país. O que ele sentiu foi inveja. Ele deu uma olhada nas esculturas de Abu Simbel e achou justo ter uma estátua gigante no país também. Você acha que eu tô exagerando? Uma vez ele mesmo disse, os americanos acreditam que a liberdade ilumina o mundo. Na verdade, é minha genialidade. Caramba, eu tô surpreso que ele não tenha se confundido com uma daquelas esculturas gigantes, vendo o quanto seu ego subiu pra sua cabeça. Então, Auguste começou a trabalhar. Eventualmente... me pergunto, por que ele entrou lá? Tá achando que eu sou o Sócrates? Projetando essa estátua, chamada Egito Carregando a Luz para a Ásia. Era uma estátua de 26 metros de altura, de um fazendeiro egípcio em um pedestal de 15 metros de altura. Era para representar a industrialização do Egito. E tem uma aparência bem mais humilde do que a Estátua da Liberdade. Mas também teria um niqab brilhante na cabeça. Também deveria ficar no canal de Suez, que o Egito havia acabado recentemente. O canal é Se inscreve no canal dele lá. de grande importância para o Egito. E ainda hoje, milhares de navios passam por ele todos os anos, rendendo ao país bilhões de dólares. Então por que essa senhora da luz não está lá para recebê-los? Provavelmente porque o país teria que fazer um empréstimo com juros altíssimos, de mais de 1 bilhão de libras egípcias, para conseguir terminar o projeto. E também não queria pagar por uma nova estátua. Afinal de contas, eles já têm centenas.
Muito irritado, Bartholdi rapidamente e preguiçosamente reaproveitou o design. A França o encomendou pelo equivalente muito de... irritado o cara com... Muito irritado. 6 milhões e 700 mil dólares antes de presentear aos Estados Unidos, criando a Estátua da Liberdade, uma imitação ressentida de outro monumento, que hoje em dia é um símbolo de patriotismo. Só no iFood, com até iFood 50% não é off. food porque eu não Já tava meio no tédio, então decidi jogar um joguinho que eu tô jogando. Só que quando eu entrei, apareceu esta mensagem: jogue 30 minutos por dia. Tô nem aí. Lavagem da Casa Branca. Farmou. A Casa Branca é um dos edifícios mais conhecidos e importantes dos Estados Unidos e já foi o lar de 46 presidentes e mais do que o dobro de cães presidenciais, Cadê sendo a sede do Donald poder Trump? de uma das nações mais poderosas da história moderna. Faz sentido que houve bastante deliberação sobre esse projeto da Casa Branca. Uma competição realizada e julgada por George Washington, que, como mencionamos antes, foi o primeiro presidente da história, acabou caindo no projeto do arquiteto foi o Pelé. irlandês chamado James Hoban. Não conte para Washington, mas Hoban modelou todo o projeto, baseado na Leinster House, em Dublin, a sua cidade natal. Havia vários projetos concorrentes que quase passaram, no entanto. Esse design quadrado foi enviado por Philip Hart, mas não foi considerado sofisticado ou elegante o bastante para Washington. Aqui vai uma sugestão de James Diamond, que você vai se lembrar pelo projeto rejeitado de Capitólio. É bem distinto, mas as escadas estão posicionadas muito sem jeito, longe da entrada do edifício. Pera um pouco aí, volta o vídeo. É sério, James? Larga a mão dessa ideia de galinha, cara. O fundador e futuro presidente Thomas Jefferson também era arquiteto e apresentou esse projeto influenciado pela arquitetura clássica europeia. Embora Jefferson não tenha ressentimentos por perder a competição, ele também não resistiu a fazer algumas atualizações na Casa Branca enquanto era presidente, como construir uma adega e instalar 2 banheiros no andar de cima. Acho que no final ele realmente acabou ganhando. Eu não deveria saber. Califa fluorescente. O Burj Khalifa atualmente se destaca como o arranha-céu mais alto do mundo, chegando a impressionantes 828 metros de altura e 140 andares. Mas se isso não for magnífico bastante para você, o prédio quase teve uma capa. Em 2014, os designers OPN lançaram o que teria sido a maior instalação de arte do mundo. A grande ideia era embrulhar o Burj Khalifa, que mais uma vez devo enfatizar é o maior edifício do mundo, em um tecido super leve. A instalação deveria se chamar Exobur. Eu me pergunto, quem costurou um tecido desse tamanho? Filósofo. Com o tecido imitando a própria fachada reflexiva do Burj Khalifa. De longe, o Khalifa, teoricamente, deveria refletir a paisagem urbana de Dubai, enquanto de perto era para refletir o espectador. Estruturas de suporte em forma de leque teriam caído em cascata, mantendo o material no lugar. Isso teria transformado o Burj Khalifa no espelho mais alto do mundo, que tenho certeza que todos os pássaros locais não teriam apreciado. Se o Burj Khalifa tem 828 metros de altura e uma largura de cerca de 170 metros, isso significaria que o véu seria igual a 22.637 metros quadrados de material. Isso é maior do que 2 quarteirões inteiros de Manhattan. Então, por que o Burj não se tornou um tubo gigante reflexivo? Bom, porque pode ter sido lançado em um momento ruim. Em 2014, a administração do Burj Khalifa anunciou que não podia nem manter o ar-condicionado e os elevadores funcionando. Então, dar ao edifício o maior véu de noiva do mundo provavelmente não estava no topo da lista de prioridades. O Santuário de Washington. Uai, se ele tava duro, como é que ele fez o prédio? Comprou 1 milhão de cimento. 1 milhão? Eu acho que foi menos, mas foi bastante cimento. E tava duro ainda. Ficou duro depois de comprar 1 milhão de cimento. O Monumento de Washington permanece hoje como um dos marcos mais duradouros, elegantes e simples da América. Nada de errado em ser simples, mas nem sempre foi destinada a ser tão discreta. Depois que o arquiteto Robert Mills ganhou um concurso para projetar um monumento em homenagem ao pai fundador da América, George Washington, ele foi à loucura. Sua proposta inicial de 1836 era uma estrutura enorme, quase religiosa. Na base havia um grande templo de estilo clássico, com 76 metros de diâmetro e 30 metros de altura. Do centro iria emergir uma enorme coluna de 152 metros, com uma estátua de Washington montando uma carruagem puxada por cavalos sobre a estrada principal. Então, o que aconteceu? Então, a National Washington Monument Society, que organizou a competição, contou apenas com fundos públicos. Acontece que projetos ambiciosos, únicos e grandiosos, estimados em mais de $1 milhão, cerca de 30 milhões hoje em dia, não combinam muito com o financiamento público.
A construção nem havia começado até 1848, 12 anos depois que Mills apresentou essa ideia. E em 1856, o dinheiro e o entusiasmo pelo projeto secaram totalmente. O monumento ficou inacabado, década após década, antes do Congresso ter que intervir em 1876, quase uma década após o início da competição. A essa altura, Mills havia morrido há muito tempo, e acho que foi melhor assim. Quando o Congresso assumiu o projeto, eles reduziram o projeto de Mills à coisa mais barata que poderiam chamar de trabalho finalizado. Embora esteja agora com impressionantes 169 metros de altura, ainda 14 metros menor do que Mills imaginou. Bom, comparado ao que poderia ter sido, o monumento de Washington hoje em dia parece mais com um palito de dente de Washington. Casa do Perigo de Sydney. Casa do Perigo. A Sydney Opera House é um dos edifícios mais conhecidos do mundo. Amando ou odiando, não há como negar que esse design é bem distinto, memorável e totalmente único. É por isso que é tão bizarro saber que não só poderia ter sido diferente, como era quase o oposto do edifício que conhecemos hoje. Em 1956, o concurso internacional para projetar o Opera House foi aberto, e o vencedor foi um arquiteto dinamarquês chamado Jorn Utzon, mas um arquiteto americano chamado Joseph Marzella ficou em segundo. Agora que a câmera estava posicionado errado. Agora sim. Tá eu, né? Sempre teve eu na câmera, né? Mas ó. No lugar com esse projeto, seu design apresentava ângulos agudos, dando uma sensação muito mais poderosa e intimidante. Mas será que combina com uma ópera? Bom, é bem interessante que eles seguiram o design que fizeram. A ideia de Utzon na competição foi tão ousada quanto a de Marzella, mas parecia mais leve, mais livre e mais divertida. No entanto, se olharmos para os dois designs lado a lado, não sei se o design atual poderia ficar ainda mais leve ou fofo. A menos, é claro, que fosse feito de massa de pão. Embora isso fosse deixar a acústica horrível. Eu queria que fosse pão. Porque com a luz vai rodar logo agora com o pão, né? Vai rodar. Vida sob vidro. Vida sob vidro. Os anos 60 foram uma época de grandes mudanças nos Estados Unidos. A música estava ficando mais experimental, os jovens estavam virando hippies, e supervilões malucos tentavam envolver as cidades em globos de vidro gigantes. Não, eu não tô brincando. Conheça o excêntrico arquiteto R. Buckminster Fuller, que em 1960 teve uma ideia maluca para construir uma cúpula de vidro gigante sobre Manhattan. Essa cúpula teria sido feita de vidro reforçado com arame e à prova de estilhaços. Em sua altura máxima, a cúpula de Fuller teria alcançado 1,6 km no ar e se estendia da Rua 62 até a Rua 22, totalizando 2,9 km. Na visão de Fuller, a cúpula iria se parecer a um hemisfério brilhante e espelhado por fora. Na minha opinião, parece mais um perigo em potencial. Mas então, quais seriam os benefícios de uma vida sob a cúpula? De acordo com Fuller, isso manteria as cidades com temperatura confortável e regulada durante todo o ano, economizando 80% com aquecimento. A cidade também não teria que pagar pela remoção de neve, com Fuller alegando que esse dinheiro se pagaria em 10 anos. Embora a matemática exata sobre esse custo seja desconhecida, hoje em dia, a cidade de Nova York paga $1.800.000 para cada 2,5 centímetros de neve que é removida. Mas para ser justo com Fuller, ele não era totalmente mal. Do inverno eles têm que pagar 38 milhões. Tô brincando. Não sei se é tudo isso. Vai que é menos. Louco, em sua proposta, ele reconheceu que o projeto provavelmente não receberia financiamento, mas que seria uma excelente maneira de projetar cidades no futuro. Mas o que você acha? Gostaria de viver num aquário gigante? Diz aí nos comentários. Ainda bem que eu não moro em Nova York. Cristo Transportador. Não sei nem onde Desde que foi construído em 1931, o Cristo Redentor se tornou, sem dúvida, o marco mais reconhecido do Brasil. A estátua de quase 30 metros de altura é conhecida por seus braços abertos, que se estendem por 27 metros, quase o comprimento de 3 ônibus escolares. Por conta do posicionamento da estátua, parece que o Cristo está abrindo os braços, pronto para abraçar a cidade do Rio, que fica logo embaixo. Com certeza, essa é uma obra sobre o amor e perdão de Cristo, não é mesmo? Na verdade, não. Originalmente, o Cristo estaria, na verdade, carregando um monte de coisas. A estátua foi encomendada por um grupo de brasileiros que temiam, após a Primeira Guerra Mundial, que o Brasil corresse o risco de se tornar uma nação menos temente a Deus. Eles viram a estátua como uma forma de recuperar o rio em nome do cristianismo. O desenho original de Heitor da Silva Costa tinha Jesus carregando uma enorme cruz em uma mão e um globo na outra. Essa versão meio que fazia parecer que Cristo estivesse malhando os bíceps. E era meio bagunçada em comparação com o design final.
Até mesmo as pessoas na época zombaram da maquete, apelidando de o Monumento de Cristo com uma bola. Heitor da Silva Costa eventualmente se uniu a um homem chamado Carlos Oswald, e juntos eles decidiram que o próprio Cristo deveria ser a cruz. Pensamento bem inspirado, embora eu goste de pensar que ele está apenas se preparando para o crowdsurfing mais catastrófico da história. É isso, uma pequena espiada em um mundo alternativo. Acabou, né? Infelizmente. Onde Manhattan está debaixo de uma cúpula. Isso, eu vou ficando por aqui. Não, eu vou ficar na sala, né? Eu não vou ficar no estúdio. Então eu vou ficando lá na sala. Tchau.